A gente volta e acaba que o Maneco sempre está aqui no canal marcando presença, a gente sempre falando alguma coisa sobre ele, né? Mas no momento está muito propício, porque temos aí Laços de Família sendo reprisado no Vale a Pena Ver de Novo e Mulheres Apaixonadas no Viva. Então, já que nós temos aí Manel Carlos em dose dupla, chegou a hora da gente dar uma analisada nessas duas novelas que estão no ar, a gente vê o que podemos aproveitar, né, o que a gente pode tirar de bom e o que a gente pode tirar de ruim, que na verdade a gente quer mesmo é esquecer. E analisei uma análise, né? Será que essas duas novelas fariam o mesmo sucesso se fossem feitas hoje em dia? Eu preciso começar esse vídeo, gente, falando sobre especificamente da personagem Raquel, lá em Mulheres Apaixonadas. Nesses últimos capítulos, a gente vem sentindo aí o quanto a personagem sofre, né? Todo esse processo, esse sentimento avassalador de medo, né? De angústia, porque ela é ameaçada, ela sofre agressão física, né, violência doméstica por conta do seu ex-marido, né, o Marcos. E eu preciso falar disso primeiro porque é uma das melhores coisas, com certeza, que a gente pode ver em Mulheres Apaixonadas. Claro, não pelo sentido de violência, mas como a personagem é construída, como as cenas são feitas e a gente sente na pele a cada minuto a tensão saindo pelos poros, sabe? Aquela sensação que a gente está sendo perseguido o tempo todo. Nós nos sentimos na pele da Raquel a cada momento, né? E a dor, o como a gente fica com o psicólogo abalado, né? Porque a gente assiste aquelas cenas que tratam do primeiro encontro dela com o Marcos, nós nos sentimos presas também, nós nos sentimos violentadas e a gente não sabe o que fazer. Todo momento a gente se põe no lugar dela e isso é muito bem trabalhado. O Maneco, ele soube muito bem construir passo a passo da personagem para a gente entender bem como é que acontece, né? O que se passa na cabeça de uma mulher que sofre violência, né? E a gente sente que pela primeira vez o brasileiro pode entender o que passa no pensamento, como é a vida dessas mulheres e não romantizar a violência doméstica. Então isso é algo que deve ser enaltecido mesmo em Mulheres Apaixonadas. E que sim, existem pessoas com problemas psicológicos que precisam de tratamento e que nem sempre o amor justifica todas as ações, né? Caso de agressão que a Raquel sofria do ex-marido psicopata, né? A gente tem que falar disso. Repercutiu tanto que aumentou o número de denúncias contra a violência contra a mulher e impulsionou, né? Logicamente não foi o único fator, mas impulsionou que mais tarde as pessoas discutissem mais sobre isso e começassem a pensar que deveria mesmo entrar em vigor uma lei que protegia as mulheres, que no caso é a nossa Maria da Penha, que passou a entrar em vigor em 2006. Então é algo realmente positivo que tem que ser enaltecido, sim. Semana passada, há 10 dias atrás, no Rio de Janeiro, uma bailarina do funk foi assassinada e a violência doméstica por um homem, enfim, que diz que tem amor na jogada, olha a loucura, né? Sempre diz essas idiotices. Mas enfim, aí o pessoal na internet falou que ela merecia. Tem gente falando que ela merecia. Falando por quê? Porque ela era bailarina do funk. Então a gente se juntou aqui para falar sobre isso, do quanto a gente abomina esse tipo de atitude, esse tipo de violência. É um assunto sério. A gente fala disso há quanto tempo? Há 13 anos. Há 13 anos que nós somos conhecidos, assim, lógico, a gente fez muita coisa, a gente faz muita coisa, mas as pessoas voltam sempre a esses personagens porque foi realmente bastante marcante, porque é uma situação muito horrível a violência, qualquer tipo de violência. Se fosse uma coisa que só acontecesse em novela, talvez as pessoas não tivessem marcado tanta gente. É uma coisa que acontece, infelizmente, e muito na vida real.
mesmo algumas vezes, né, ele se mostrando ser uma pessoa bem diferente, bem desconstruída, levantando bandeiras importantes, saindo da caixinha, o Manuel Carlos deixa transparecer muitas vezes o seu machismo, né, e perde o tom mesmo. A gente tem, assim, uma memória muito afetiva dessas novelas, então a gente não percebe. E o machismo era tão neutralizado na nossa sociedade que às vezes nós mesmos compreendíamos aqueles personagens, a gente passava aquele pano mesmo para o que estava acontecendo. Todo mundo joga pedras lá na Camila de Laços de Família, porque ela é Judas, ela rouba o namorado da mãe. Certo que ela não é certinha na história, não. Mas ninguém percebe, ninguém consegue abrir os olhos pro Edu, gente. O Edu é que é o maior culpado dessa história. E eu posso provar pra você, tá? Ele, no início, ele faz de tudo pra conquistar a Helena. É um cara extremamente abusivo, que tá ligando, enchendo o saco o tempo todo. Ela acaba sendo vencida pelo cansaço e fica com ele. E um cara que não aceita não, né? A todo momento a Helena tava rejeitando, não tava querendo ir em frente, ele não sabia receber esse não. Certo que a Camila também forçou muita barra. Depois, quando os dois já estavam lá se relacionando, ela ficava perseguindo o Edu, ficava direto ali fazendo indiretas, chamando a atenção dele. Mas se ele tivesse mesmo apaixonado pela Helena, como ele afirmava lá no início, não teria ficado praticamente com as duas ao mesmo tempo, né? Teria sido muito mais honesto se ele tivesse escolhido uma das duas, ao invés de ficar provocando a rivalidade entre elas. Aliás, uma coisa que eu acho muito errado no Manuel Carlos, né, é que ele sempre deixa transparecer essa rivalidade entre as mulheres, né? Sempre ele coloca o relacionamento de mulheres uma contra a outra. E hoje em dia a gente levanta muito essa bandeira, né? Que não podemos ficar com essa desunião. Na verdade, a gente precisa se unir. Todas as novelas dele, não só em Laços e em Mulheres, ele fica falando aquela frase, aquele clichêzão, né? De que sempre a mãe e a filha estão disputando, são inimigas, a filha mulher é mais difícil, se dá melhor com o pai, e o filho homem é que é o bom, né? Que a mãe é que gosta mais do filho homem, que a gente sabe que isso é ultrapassado, né? Que não é verdade. O pior, gente, que nós mesmo, telespectadores, deixamos passar isso, sabe? Nós acusamos a Camila sozinha e promovemos o mal também, né? Fora outros personagens, gente, que a gente precisa falar. Essa construção do José Maia pegador foi muito levantada por conta das novelas do Manuel Carlos, né? Sempre os personagens dele, eu vou ressaltar aqui o Pedro lá de Laços de Família e o César lá de Mulheres Apaixonadas, eram um machismo puro, mas estavam ali sendo pintados como sedutor, como romântico, e estavam ali sendo cafajestes mesmo, né? O Pedro era um machismo puro, agressor, o César conquistador, que usava as mulheres como objeto, né? Porque é um cara, gente, que tem a coragem de deixar a mulher que estava doente para ficar com um amante, traindo ela, mesmo diante de todas as dificuldades. E depois trocar a amante como troca de roupa, né, para ficar com outra mulher, como se tudo fosse absolutamente natural, essa pessoa não pode ser muito boa, né? Fora o Danilo lá de Laços de Família, que custou a morte da empregada, né? Que era assediada por ele, ela estava grávida, e isso não foi discutido na novela, tudo ficou muito bem. Certo que o machismo é uma realidade nas nossas vidas, sim, até hoje ainda é, e que o Maneco, eu entendo que ele pertence a uma outra geração, com outras ideias, a novela também foi escrita para uma outra geração, mas hoje em dia a gente não pode ver isso aqui como um exemplo. É bom saber o quanto a gente mudou e olhar para isso e ver o quanto isso é errado e não ficar perpetuando, né? Não ficar passando pano para isso hoje em dia. Olhar isso apenas como um mau exemplo que não deve ser repetido.
Vamos para outra coisa boa, né, que deve ser ressaltado, já que a gente já falou de uma coisa ruim nesse instante, né? É que mesmo completamente fora da realidade de, vou botar aqui 80% dos brasileiros, mas pode ser bem mais, tá? As histórias do Maneco, elas passam e conquistam o telespectador tanto pelo escapismo, né, aquela sensação de que você tá olhando aquelas pessoas ricas, falando de viagens, né, de um lugar que você nunca conheceu na vida e nunca vai conhecer, como uma coisa que você tivesse ligado no mundo dos sonhos, entendeu? Que você queria ter, mas não tem. Mas o que chama mais atenção mesmo é que as histórias e os problemas dos personagens são absurdamente reais, né? E parecem que são pessoas muito conhecidas por você. Vou falar aqui do próprio trato que ele deu com relação à doença da Camila, né? O câncer é uma realidade ainda maior hoje do que era nos anos 2000, e saber que nós podemos ter esperança de cura, né? E conhecer como podemos ajudar outras pessoas com a doação de medula é sensacional, né? A maneira como ele conduz isso na novela dele, né? Quantas vidas ele não ajudou com laços de família, né? Que é algo que realmente deve ser ressaltado, além do dramalhão que a novela é, né? Também falo do caso dos idosos, né? Da Flora e do Leopoldo, que eram agredidos, né? Tanto fisicamente quanto verbalmente pela neta, né? A Doris. Os dois estão mostrando ali pra gente, Mulheres Apaixonadas, o quanto a vida de um idoso é difícil. Então a gente deve olhar esses exemplos para que a gente, na nossa realidade, não cometa esses próprios erros. Eu acho que uma das melhores coisas que o Manel Carlos faz na novela dele não é os dramalhões, não é as Helenas, não é as histórias de amor, mas sim o merchan bem feito que ele faz. A verdade, levar uma campanha, você levantar uma bandeira em torno de uma boa causa, você fazer isso bem feito numa novela, nunca é demais, né? E nunca atrapalha, só ajuda. Então, Manel Carlos ganha aqui esse voto positivo, com certeza. Todas as causas que são levantadas em Mulheres Apaixonadas, em Laços de Família, valem a pena hoje sim a gente se conscientizar e também ajudar para mudar esse mundão aí de meu Deus. Quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, né, eu prometi que eu ia ser bastante justa com o Maneco, né, ia levantar duas coisas muito boas que eu acho nas duas novelas dele que estão no ar, e duas coisas que eu acho que devem sumir, né, que realmente eram muito ruins. E eu posso afirmar com certeza, né, que Laços de Família e Mulheres Apaixonadas, não são essas duas, mas outras também novelas dele, principalmente Mulheres Apaixonadas, podem ser chamadas de novela podcast. Se você não entendeu o que é a novela podcast, eu vou explicar pra você, tá? Calma lá. Se a gente deixar, por exemplo, a novela rolando lá, deixa a televisão ligada e você fica fazendo alguma outra coisa, eu tenho certeza que você vai entender 90% do que está se passando ali. Ou então, né, se você também perder um capítulo ou outro, ou uma cena ou outra, não fará muita mudança no seu entendimento, no compreender da história, não. Porque, gente, as novelas dele são cercadas de cenas desnecessárias, tá? Muito rotineiras, que vai mostrar para o telespectador a vida do personagem ou dos personagens, como acontece em Mulheres Apaixonadas, do amanhecer ao pôr do sol. Tem gente que se incomoda com isso, tem gente que acha legal, né? Eu me incomodo com isso, eu gosto de rotina, mas até certo ponto, né? Tem muita coisa lá desnecessária mesmo, que poderia sair tranquilo. Fora que nós temos que aturar personagens chatíssimos, gente, que não tem função nenhuma na trama, a não ser acompanhar os personagens centrais nas compras, por exemplo, ou para falar de algum personagem ou outro, né? Isso deixa a novela com duração longuíssima, né? E muito barriguda, muito lenta, que tem que realmente ter paciência. Para quem gosta, gosta, mas para quem não gosta desse estilo, sofre, né? Principalmente hoje em dia, que temos aí 1001
coisa para fazer, nós temos 1001 distrações, e Em Família, né, a última novela do Maneco no Ar, veio para provar pra gente que esse estilo, ó, já caiu por terra. Na verdade, já vinha caindo desde Páginas da Vida, lá em 2006, né? O pessoal culpa o Jaime Monjardim, mas eu não acho que é o diretor, não. É o formato que não dá mesmo, pessoal. A memória afetiva, né, a paixão que as pessoas têm pelos trabalhos dele, acaba que cega, né? Não permite que a gente veja os defeitos, que existem, são muitos, mas nós temos que ressaltar também o quanto as novelas dele têm essas coisas chatas, essas coisas ruins, né? Além das coisas boas. A realidade hoje é muito diferente, né? O telespectador, ele tá mais atento, ele tá mais crítico e ele tá aberto a muitas outras possibilidades, né? Então, provavelmente, se essas novelas fossem feitas hoje, não passaria esses defeitos por fora do olhar do telespectador, né? A gente entende que essas novelas foram feitas para outros momentos, mas se fossem reescritas hoje, o drama tinha que permanecer, as histórias de família, de amor, personagens muito bons, né? Tem que continuar, obviamente, os merchans também, mas o formato está completamente ultrapassado. Agora chegou a hora de você comentar, né, o que você acha de Laços de Família, o que é que você acha de Mulheres Apaixonadas, qual das duas você prefere mais, tá? No momento eu tô assistindo Mulheres Apaixonadas no Viva. Falei pra vocês do começo, né, o quanto eu achava nostálgica a novela, eu acho ainda, tá? Mas em breve estarei fazendo outra resenha contando pra vocês como é que tá sendo a minha experiência, tá bom? Então aguardem, aguardem. Mas antes disso, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para estar acompanhando todas as novidades. Também compartilha com outras pessoas que gostam de discutir aí sobre novelas, tá bom? E me conta, né, qual é o lado ruim e qual é o lado bom das novelas do Manuel Carlos, né? Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Tchau!